Nas últimas épocas, como serão as pessoas? Como se comportarão? No que acreditarão? Para responder a essas perguntas, precisamos recorrer à Bíblia. Sempre que a maldade, quando Deus está prestes a enviar julgamento a um lugar, Ele sempre faz provisões para garantir que seus filhos tenham segurança e estejam longe de sua ira. Por exemplo, no Gênesis, quando o mundo estava cheio de maldade, Deus separou Noé e sua família do restante da sociedade. Então, seu julgamento veio à terra na forma de um dilúvio mundial. Olhe para Sodoma e Gomorra, um lugar repleto de perversidade. Deus separou Ló e sua família do resto do povo em Sodoma e Gomorra antes que seu julgamento viesse na forma de fogo e enxofre que caiu dos céus. Quando os filhos de Israel estavam diante do Mar Vermelho, Deus separou as águas para que pudessem atravessar. Assim que encontraram a salvação, as águas não estavam mais divididas, e o exército de Faraó se afogou. Em várias ocasiões, Deus separou o seu povo, aqueles que eram ímpios. Hoje, quero mostrar a você 6 tipos de pessoas que você começará a ver, ou talvez eu devesse dizer 6 tipos de pessoas que você está vendo nestes últimos dias. Estou destacando essas pessoas porque chegará um momento em que a profecia bíblica se cumprirá, e Deus separará seus filhos, aqueles que praticam a maldade. Agora, essas 6 categorias são os enganadores, os adoradores de ídolos, os insensíveis e desamorosos, os orgulhosos, os imorais e aqueles com uma forma de piedade. Vamos falar sobre os enganadores. Nos últimos dias, você verá cada vez mais pessoas, especialmente aquelas em posição de fama e autoridade, dentro e fora da igreja, pregando e ensinando mentiras com um toque de verdade. Isaías 5:20 diz: Vai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Chegará um momento, e vemos isso em alguns círculos hoje, em que algumas pessoas verão o mal, o praticarão e falharão ao chamar o mal de bem. Nesta era, precisamos ser cuidadosos com o que consumimos. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, mas alguns pregam um evangelho superficial que nos diz que somos perdoados, mas não nos exorta a nos arrependermos. Diz que somos amados e fala da misericórdia de Deus, mas não nos corrige nem nos manda levar nossa cruz e crucificar nossa carne. É por isso que precisamos ser tão cuidadosos. Vamos falar sobre os adoradores de ídolos. Nos tempos antigos, as pessoas costumavam fazer ídolos de madeira, pedra e metais preciosos, esculpindo estátuas. Hoje, nossos ídolos podem não ser de bronze ou prata, mas tendem a ser invisíveis. Podemos facilmente criar ídolos a partir de coisas que valorizamos muito em nossas carreiras, nossos parceiros, nossas estratégias, nossas políticas, nossos pecados secretos. Todas essas coisas podem se tornar ídolos quando competem com Deus por prioridade em nossas vidas. Muitas pessoas negligenciam Deus nos últimos dias devido à idolatria e ídolos silenciosos, ídolos invisíveis, ídolos que habitam apenas nas partes mais profundas do coração. Atente, pois Deus é um Deus ciumento. O terceiro tipo de pessoa que você começa a ver é aquele que é insensível e desamoroso. A Bíblia, em 2 Timóteo 3:2-3, diz: Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Analise mais de perto este versículo. As pessoas amarão a si mesmas, olharão apenas para si mesmas porque são amantes do dinheiro. Há uma palavra instrutiva que descreve como as pessoas serão, e essa palavra é o sem amor. As pessoas serão desprovidas de amor. Uma parte de 1 João 4:20 nos diz: E se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Um coração frio, desprovido de amor pelo próximo, desagrada a Deus. Cristo nos ordena a amar uns aos outros como a nós mesmos, mas nos últimos dias haverá pessoas que se afastarão do amor, nutrindo amargura e ressentimento em vez de perdoar e amar, optando pela vingança em vez do amor e do perdão, escolhendo a traição em vez de amar uns aos outros. Estes são os tipos de pessoas que vemos nos últimos dias. A próxima categoria de pessoas será dos orgulhosos. Devido à riqueza, vaidade, importância percebida na vida e conquistas na carreira, muitas pessoas se tornarão orgulhosas nos últimos dias. O orgulho é destrutivo por dois motivos principais. Em primeiro lugar, rouba a glória de Deus, fazendo com que nos concentremos em nós mesmos e no que podemos fazer, em vez de no Senhor. Em segundo lugar, prejudica aqueles que nos rodeiam. O orgulho é baseado na comparação. Olhamos para nossos vizinhos e pensamos que somos melhores que eles por causa do status em nossa vida. Olhamos para nossa participação e pensamos ser melhores que eles porque controlamos melhor as coisas. As crianças olham para as pessoas na igreja e acham que são melhores do que elas porque são mais morais. Quando pensamos e vivemos assim, encontramos nosso valor em nossas boas obras, em vez de em Jesus, e é exatamente onde o diabo quer que estejamos, olhando para qualquer coisa menos para Jesus. O próximo grupo de pessoas são aqueles que são imorais. A Bíblia nos diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes do prazer em vez de amantes de Deus. Já estamos vendo isso. Acredito que o diabo tem trabalhado silenciosamente usando entretenimento, música, mídia e tudo o que está disponível para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo. A norma da palavra de Deus é que o casamento é honroso entre todos, e o leito conjugal não seja contaminado. No entanto, o diabo perverteu isso e promoveu a fornicação na música, nos filmes e na sociedade. Vivemos em uma era em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo. Isso é uma estratégia do inimigo projetada para nos prender no pecado, e você deve ter certeza de que nunca se encontrará nesse grupo de pessoas. A última categoria tem a ver com as pessoas que têm uma forma de piedade. O que é uma forma de piedade? Bem, está relacionado à aparência de um cristão. Vestir-se como um cristão, mas no fundo, em seus momentos privados, não está realmente se esforçando para ser semelhante a Cristo. Há tanta decepção hoje em dia. O entretenimento é enganador, aparentando ser bom quando há uma agenda maligna por trás. A música é enganadora, soando bem, mas com uma agenda maligna. Algumas igrejas são enganosas, têm uma forma de piedade, mas há uma maldade sutil. Alguns pastores são enganosos, têm uma forma de piedade, mas suas vidas são completamente diferentes do que pregam. Igualmente, há pessoas da igreja que parecem ser bons e fortes cristãos à primeira vista, mas Deus conhece seus corações, que estão longe dele. Como filhos de Deus, devemos estar sempre prontos. Não devemos esperar uma batalha para nos prepararmos, mas a Bíblia nos chama a estar sempre prontos. Como podemos manter essa prontidão? Como podemos evitar a culpa, a vergonha e o arrependimento? Em primeiro lugar, devemos garantir que nosso relacionamento com o Senhor esteja em ordem, o que significa que não estamos vivendo no pecado, na rebelião ou na desobediência, mas sob a influência e liderança do Espírito Santo. É por isso que é tão importante orar sem cessar e meditar na Palavra de Deus. A referência bíblica que apoia esse ensinamento é 1 João 1h09. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É importante lembrar que, embora possamos estar cercados por esses tipos de pessoas nos últimos dias, temos o poder e a orientação de Deus para permanecermos firmes em nossa fé e conduta. Estamos vigilantes, vivendo em amor, humildade e pureza, enquanto confiamos na promessa de Deus de que Ele nos guardará em todos os momentos.
A palavra de Deus é um tesouro que devemos esconder em nossos corações. Todas essas práticas beneficiam nosso relacionamento com o Senhor. Outra coisa que devemos fazer para permanecer em estado de prontidão é seguir os ensinamentos de Jesus. Ele disse em Mateus 7h21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esta não é apenas uma passagem que devemos conhecer, mas sim uma na qual devemos agir. Devemos tentar seguir os ensinamentos de Jesus além de acreditar nele. A Bíblia nos diz que o diabo acredita, os demônios acreditam, a crença não é o fim, mas o começo. A crença deve levar à ação, deve levar a pegar nossa cruz e seguir Jesus, deve levar a uma mudança em nossa vida. Se quisermos estar em um estado de prontidão perpétua, precisamos nos comprometer em seguir o caminho de Jesus. Nosso Senhor sabe que falharemos, sabe que não seremos capazes de cumprir suas ordens perfeitamente. Ele sabe que há dias em que lutaremos com preocupação e talvez raiva. Deus sabe disso, e é aí que entra a graça. Quando você está verdadeiramente salvo, quando verdadeiramente se arrependeu, descobre que há um pesar piedoso quando peça, não há prazer. Portanto, devemos nos comprometer a seguir o caminho da retidão e, em seguida, receber a graça de Deus para cobrir nossas falhas. Vamos ser honestos. Há muitos crentes que dizem Jesus, mas escolhem não seguir os mandamentos de Cristo. Eles não querem amar o próximo como a si mesmos, não querem virar a outra face e amar seus inimigos, não querem cuidar dos menos afortunados entre eles, querem fazer o que querem fazer. Não deixe que você seja assim, não deixe que você seja o que é encontrado confessando Jesus, mas não seguindo Jesus. Assim, vivemos em estado de prontidão. Isso é como evitamos a afirmação: se eu tivesse mais tempo, você teria tempo. O tempo é agora. É assim que você vive a vida sem arrependimentos e em plenitude. Siga Jesus, siga o único que é o caminho, a verdade e a vida. Em uma sala cheia de estudantes cristãos, foi feita a pergunta: quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém rapidamente disse: depende de quem são, se são do diabo ou de Jesus. O professor respondeu: independentemente de quem são, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos foram levantadas. Então, ele disse: vocês acreditam que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A classe respondeu dizendo que sim, ele pode. Então, o professor disse: vocês acreditam que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os estudantes hesitaram.